boa tarde, minha gente. Hoje é o canal Quer dizer, me desculpa, hoje é dia 16 de julho. Quase que isso é errado, né? 16 de julho é o quê? O 16 é o número 7, por isso que eu fico com o sorriso estampado. 7 é o 7 da perfeição, 7 sou eu, é você, é o outro. É o grande ser humano que Deus quis que a gente seja e a gente não está sendo. Esse 7 poderoso que a gente diz que é o 7 de Deus, somos nós mesmos, minha gente. E a gente não está sabendo usar esse livre-arbítrio, que é de ouro, e ele deu para a gente esse poder todo. E nós estamos fazendo errado. Vamos tomar consciência. O que é consciência? Que a gente acha que está fazendo certo. Quando a gente diz, quem é teu eu? Aí muitas vezes vai se apresentar como, eu sou Geraldo. Não, quem é teu eu mesmo? E a pessoa, não, eu sou Geraldo, sou formado, um exemplo, sou gestor de recursos humanos, formado em gestor de recursos humanos, mas quando a pessoa diz, quem é tu mesmo? Quem é você mesmo? Aí você tem que dizer, eu sou um ser humano. É isso, quando Deus te deu, foi em cima do ser humano. Se você agir como ser humano, foi como ele quis se dar, é na luz. Não faz sentido? Faz sentido ele ter dado para Geraldo? Geraldo tinha nem nascido. Esse ser humano não tinha nem nome. Era uma energia mesmo suprema, né? que veio da criação dele. Ele te deu nessa condição. Foi em cima do ser humano. Tu está no planeta Terra, tu está entendendo, minha gente? Jesus já era um filósofo. E a gente não caiu na real ainda. Nós estamos vivendo como tivesse na Terra mesmo, o Espírito também. Mas o Espírito está como ser humano, está entendendo, minha gente? Então o quê? Você tem que viver como Espírito. Tu está aqui no planeta Terra, mas tudo que você fizer tem que ser na forma espiritual. Lembra que isso aqui é um teste, está nesse planeta, mas não é para se perder, não. Trabalhamos, que tem que trabalhar para ter o bem material, né? E aqueles que fizeram por onde em outras vidas, às vezes vem com a inteligência, às vezes não fez nem por onde no outro planeta, tanto foi expulso, veio para cá. Mas o quê? Algum grau que ele tem de fez coisa boa, ele já veio inteligente. Mas o quê? Veio inteligente, mas ainda não está vivendo no espírito. Foi por conta disso que eles se perderam lá. E na maioria das vezes ele ainda vem do mesmo jeito, ele ainda se perde de novo. Viver com o espírito, minha gente, é você não viver em cima de Geraldo, nem em cima de Ricardo, nem de Márcia, nem em cima de Carla, como Carla pensa não, nem como Geraldo. A gente nasceu, adotou o nome, a droga foi essa aí. Aí começou a viver pelo ego. A mal foi isso. Se você vivesse na grande, na luz, tudo ia dar certo. Você ia estar em ressonância. Tanto em ressonância, e você estando na tua frequência. Deixa eu tomar um copo d'água aqui um pouquinho. Estando em ressonância, vivendo na luz, em cima de um ser humano mesmo, foi por isso que ele te deu, para ver o que quer se evoluir, que cada um ia usar esse livre-arbítrio da maneira que convier, e na maneira certa devia ser pelo ser humano, mas a maioria acha que convier é em cima de Geraldo, né? Em cima de Regina, em cima de Márcia, em cima de Ricardo, e não era assim que ele queria. Lembra que ele te deu antes de você nascer? Era em cima de um ser humano de luz. Agora voltando, dando continuação, minha gente, no assunto, que horas são já? 4 minutos. O assunto da alimentação que eu estava falando da família, né? Eu comecei dizendo que era uma família, mas agora depois eu terminei dizendo que a família era a minha, sendo que eu não vou citar os nomes. Dando continuação, para você entender, você tem que assistir o canal anterior, viu, minha gente? Para você entender, é uma continuação que aconteceu comigo. Eu fui o salário mais, eu era o filho mais pobre, como ainda sou. Os outros eram condição muito boa, começando do menor, que tem um salário bem mesmo, não sei qual é a função, que algumas pessoas já sabem, eu não vou ficar repetindo não. Pronto, esse mais novo foi, todos me humilharam muito, todos. Até um que eu achava que era do meu lado, ele covardemente estava me sacaneando. Mas não fez tanta humilhação feito os outros. Mas os outros fizeram muita humilhação, principalmente esse mais novo. Mas ele acendeu, ele acordou que o universo ou Deus deu um aviso nele
muito forte, que abalou os nervos dele, que eu estava até presente, mas não vou dizer o que foi, porque fica chato. Mas ele abriu os olhos, ele está me ajudando. Aí eu perdoei ele, e minha mãe também está me ajudando financeiramente. Também perdoei minha mãe aqui em vida, né? No mundo espiritual também perdoo, mas o universo e Deus, ele é muito justiça, né? Deus é justiça, então eu não sei se Deus vai acatar o meu pedido de perdão, né? Que ela está me ajudando financeiramente agora. E outro meu irmão mais novo, que também foi que me humilhou mais. E outros dois ainda falta me ajudar, eles não querem admitir o erro e nem querem suprir a energia que eles me tiraram, de tanta humilhação. Que essa mulher, que é minha irmã, diz que não tem nada a ver. Ela diz que não fez nada. Não foi ela, né, minha gente? Que desde os 26 anos, foi 25, eu comecei a se sentir humilhado. Aí você diz, como é que ele faz sempre humilhado? Ele não diz o que é. Minha gente, assim, eu não tinha direito, eu não tinha voz, eu não vou dizer qual os assuntos, que vou demorar muito aqui, só são 5 minutos que eu tenho. O meu direito era nunca ficar do meu lado, minha irmã, porque naquela casa imperava o femininismo. Para você para entender, você tem que assistir o primeiro canal, o primeiro vídeo, né? O conteúdo antes desse, o vídeo antes desse. Porque uma dava âncora no outro, minha mãe dava âncora para ela e ela dava âncora para minha mãe, porque elas não tiveram um casamento bom, não teve. Às vezes, quando vou lá, o esposo dela se intromete, aí começa a arengar, por isso, não vou mentir, eu que chego lá, não estou mais aguentando, eu vou conversar com ela lá, eu não entro, eles não deixam eu entrar, mas também não faço nem mais questão, porque para mim é tóxico. Quando você começa a pensar fora da caixinha dessa sociedade, todo mundo vai discriminar, vai dizer que você é doido, vai dizer que você está sonhando, é sempre assim, minha gente, é como Jesus disse, o profeta não é querido na casa, é sério. Pronto, e está passando o tempo, já tem 7 minutos, né? O 7 da gente, eu dizia que era 7 de Deus, é o 7 da gente. Se você quiser abraçar a causa, como se você quiser começar a dar na linha. É isso, eu não tinha direito naquela família. Então o quê? Tudo que eu falava eu não acreditava. Quando separei, a minha filha estava fazendo jatos errados e minha mãe nunca deixava eu falar da minha maneira, porque ela se deu conta da criação que ela criou meus irmãos. Os meus irmãos, minha gente, cada um tem seu tempo, não é verdade? Minha mãe criou a gente tinha outra cabeça. E minha mãe, para dizer a verdade, ela não teve muito, assim, não teve muito apego com a gente, porque ela soube criar, e os 3 irmãos vieram muito inteligentes. E a criação dela foi desde berço, ela soube criar. Como eu também, se ela deixasse, minha filha não ia se perder. A minha filha se perdeu, entrou no mundo das drogas, e ela não falou nada, apesar que eu estava vendo, eu estava sonhando e ela nunca ficava do meu lado. E estava fazendo jatos, quando dava o nome aos bois, ela disse que eu estava traumatizando, que eu não podia falar assim com a menina. Então o que? Ela misturava as coisas, minha gente, porque traumatizar, se eu chamasse a atenção da minha filha na rua, mas não era isso que eu falava. Quando ela chegava dentro de casa, eu chamava a atenção dela, dava nome aos bois, mas dentro de casa, que o psicólogo diz hoje em dia está certo. Se você não conseguir agora, a criança vai continuar fazendo. Aí você, no geral, ela não é nenhuma criança, como você diz, às vezes tem 14 anos, tem 12 e sabe o que faz. Sim, mas tem criança que não tem espelhamento, como diz o psicólogo, não sabe o que ela está fazendo ali, é vergonhoso para ela. O ego dela fala mais alto. E o que eu vejo é o mal de família, né? Minha mãe, por causa do poder de mãe, não deixava educar minha filha do meu modo, porque ela educou os 5 e educou bonito, né? Sorte dela, que teve os filhos que ela teve merecimento de teve filhos que não teve essa dificuldade toda dela domar, né? De domar, que a gente, seres humanos, é complicado mesmo. Mas ela tem facilidade, das pessoas que ela teve, não teve tanta dificuldade, né? Mas que teve dificuldade financeira, que a gente começou, foi muita luta, minha mãe lutou muito, minha mãe trabalhou, se esforçou, foi uma pessoa muito esforçada, isso aí ela é. Isso ela estudou, batalhadora, para criar 5 filhos, como tem muito também, que cria até 8, né? Cria até 12, 10, né? E ela se acha, chega ao ponto de se acha porque ela se intrometeu na minha educação. Quando mamãe, deixa que eu crie a menina, eu só queria você, agora deixa eu criar a minha. Aí quando ela dizia que eu era desequilibrado, conversando com meu pai, na hora que eu estava educando a minha filha no quarto, ela dizendo isso. E a minha filha escutando, né? Aí ela repetiu, quando eu não aguentei mais, quando eu voltei a explicação para minha filha, retornei a falar aquilo para ela, né? Constranger o que ela fez,
não é coisa de uma criança, se ela continuar fazendo, vai terminar virando uma mulher safada. Aí minha mãe repetiu, quando minha mãe repetiu, eu disse para ela, como? Aí ela que chamou desequilibrado, referido a mim, a meu pai. Aí eu disse, a desequilibrada aqui é a senhora, não é eu. Aí meu pai disse, eu estou lá, sai da casa. Aí eu disse, não vou sair, porque se eu sair, isso vai tirar meu poder de pai. Aí ficava aquele clima pesado sempre. E sempre era dessa forma, minha gente. É isso que é a lei da atração. Aí meu pai, por conta que tinha mulher lá fora, ficava pro lado da minha mãe. Quando meu pai desencarnou, minha gente, quando eu estava doente, eu estava perdoando ele, estava aplicando passo, porque eu perdoava sim, porque meu pai no final, ele ficava do meu lado, ele deixava eu entrar, meu irmão, que é o mais novo, defrontou ele dizendo, se você deixar Geraldinho entrar, eu não venho mais aqui nessa casa. O irmão mais novo, viu? Agora, esse aqui ganhava bem mesmo, né? O salário dele era altíssimo. Mas isso não cabia a ele fazer isso comigo, né? Que sou irmão dele. Ele estava presente na hora quando eu estava educando minha filha, ele nunca estava presente. Mas uma pessoa que não estava bem com entendimento com a esposa. Então o que? Ele chegava em casa, tinha o quê? O apoio da mãe, conversando com a mãe ali, né? Aí o que? Ele pegou âncora, minha gente. Muita gente sabe o que é âncora, o quê? Eu vou dar energia à minha mãe, minha mãe está dando energia a mim, minha mãe está sempre me dando apoio emocional, entendeu? Minha gente, naquela casa ali, a maioria, todos eles não teve um casamento bom. O encostadamente terminou se afastando da mulher, e a minha irmã também, o casamento dela não foi legal. No final, ela queria separar, o marido ficou daquele jeito, como toda pessoa, quando vê que vai perder a mulher, fica lá chorando, só ficou com pena, ela não ama ele. Aí o que? Esse cara nunca era por mim, porque mal chegou, minha mãe já falou mal de mim, aí o que? E toda vez que chegava no tempo de namoro, ele chegava lá para dar bom dia a todo mundo, menos a mim, porque fazer o gosto da minha mãe. Tu tá entendendo, minha gente, como a minha vida era? O meu sobrinho, quando chegava em casa, o sobrinho precisava briga, todo mundo contra mim. Aí o sobrinho vai pegar afeto a esse tio? Nunca. Minha vida foi pesada, minha gente. Aí eu vou continuar, minha gente, amanhã, porque já está acabando aqui o tempo, e não vai dar para explicar. E correndo não dá para vocês entenderem, né, a situação. Aqui eu me dispenso. E a vida de G7, que é a vida de G7, que é todos nós, esse G7 aqui foi pesado, por isso que eu acendi. E Deus quer isso, que a gente tire proveito do caos que você está passando, as coisas pesadas que você está passando. Tenta tirar proveito, Ele está dando um toque para você, que você vai sair um guerreiro. Não se desespere, não entre em depressão, que você consegue. Você tem o 7 de Deus, você é um ser humano de luz. Boa tarde.